Então, é o seguinte, quero falar para vocês, a partir de amanhã eu vou começar a transmitir também pelo Facebook, tá? Se você... mãe é assim, né? Suculenta. Mônica, oi Mônica, tudo bem? Tá travando? Ô, gente, o que será? Aqui pra mim tá normal. Tá normal, nem vou mexer. Tá bom? Bom dia, Marisa. Queria aquela frase de ontem, do final. O exercício, né, Sheila? Ficou salvo, tá? Ficou salvo. Não tá travando, ó. Para muitas pessoas não está travando, então não vou mexer, tá bem? Vamos seguir. Para quem tá travando, ou se um dia travar para você, isso é o que a Liette falou. Você sai e entra de novo, tá? Porque às vezes quando você entrou, se entrou muita gente junta ao mesmo tempo, costuma dar uma travadinha mesmo, tá bom? Vamos lá, com a graça de Deus, fazer uma linda aula. Seguinte, aula de hoje, dando continuidade a tudo que eu venho falando com vocês. Então, quem tá chegando hoje, seja muito bem-vinda. A aula começa sempre pontualmente às 7 horas. Hoje eu tive um atraso aí de, acho que 2, 3 minutos. Depois, por conta do susto que eu tive aqui com o bebê, engasgando. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Todos os dias, segunda a sexta, às 7 horas, tá? Então, amém, Tânia, é isso. Show, show. Vocês são demais, demais, demais. Eu sabia que ouvir me faria bem também. Então, ó, seguinte, vamos lá. Eu tenho falado com vocês e preparado vocês para algo muito lindo e grandioso que tá para acontecer, que é a imersão Salve o Seu Casamento, onde eu mostro para vocês que é possível sim, e mostro inclusive o passo a passo para fazer um casamento dar certo. E assim, a prova disso são as alunas, centenas de alunas dando seus testemunhos sobre como estão se curando e curando também os seus casamentos, né? Então, esse evento vai acontecer de 7 a 14. Para isso, nós faremos o aquecimento que começa amanhã às 8 horas da noite. Então, se organiza, tá? E a panelinha é esse nosso momento, assim, um pouco mais informal. Então, as aulas da noite são mais densas, né? Não tem essa troca, esse bate-papo. Eu falo um pouco menos de mim, porque é mais para levar conteúdo. Então é muito importante você vir para a panelinha também, porque aqui na panelinha a gente vai criando um vínculo, uma intimidade maior, né? E eu vou entregando para vocês o conteúdo de uma forma muito didática. E como é uma aula pequenininha, é aquela porção do dia assim que você abre a sua mente e uma frase, um exemplo ajuda você ao longo do seu dia, para você poder refletir sobre o seu casamento e até mesmo colocar em prática, tá? Então é o seguinte, tem aqui ontem colocaram uma pergunta, ontem muitas perguntas vocês colocaram nas caixinhas de perguntas, hoje eu nem vou abrir para que eu possa responder quem deixou perguntinha ontem, porque chegou muita pergunta e muita pergunta de mulher que assistiu a panelinha e eu achei isso fantástico, a prova de que realmente vocês estão acompanhando e estão dispostas a aprofundar, né, para fazer as curas em você, ajudar seu marido também a se curar, porque quem é que está ajudando os nossos homens, né, gente? Eu fico muito feliz de ver vocês aqui, porque cada uma de vocês representa a oportunidade de um homem se curar. E isso me alegra profundamente, porque eu sei o tanto que você tem poder sobre a vida do seu marido. Eu sei o tanto que Deus pode te usar e que você pode ser instrumento de cura na vida dele, tá? Na vida do seu marido. E aí, ontem, nós falamos sobre inconsciente. Consciente, inconsciente, quem tá chegando hoje, seja muito bem-vinda. E reveja as aulas que eu deixei salva, que aconteceram segunda, terça e ontem. Por quê? Porque elas vão te ajudar a compreender o que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou começar por uma pergunta que uma lamparina fez ontem lá na caixinha de perguntas e que é excelente. Toda pergunta é boa, mas tem umas que são mais provocativas ou umas provocativas no sentido assim, que dá panos pra manga, sabe? Aqui em Minas a gente fala isso. Sabe quando dá assunto, rende assunto?
E ela perguntou o seguinte, eu até anotei bem literalmente do jeitinho que ela perguntou. Os pais são indiretamente responsáveis pelas nossas, ela pôs entre aspas, más escolhas de relacionamento? Então, repetindo. Os pais são indiretamente responsáveis pelas nossas más escolhas de relacionamento? Então, por exemplo, Marisa, eu estou casada com um homem que tá com o vício do alcoolismo, alcoólatra. Marisa, eu casei com um homem que traiu. Marisa, eu tô casada com um homem que perde dinheiro, né? Qual é qual a quantidade qual a responsabilidade dos pais? Tem uma palavra que me fugiu, não é quantidade de responsabilidade. Qual a porcentagem, essa é a palavra, qual é a porcentagem de responsabilidade dos pais nessa minha escolha? Inconscientemente tem alguma coisa aí, né, a ver com os pais? Eu posso colocar na conta dos pais essa escolha? E eu achei fantástica essa pergunta. E a minha resposta, né, se indiretamente os pais têm ou não responsabilidade nas nossas escolhas, sejam elas boas ou más, em termos de relacionamento, a parcela, essa palavra é melhor ainda, Jane. Qual a parcela de responsabilidade dos pais nas nossas más escolhas de relacionamento? E aí, então os pais são ou não responsáveis? Eu diria que sim e que não. Que sim, porque por amor aos nossos pais, a gente tende a repetir. E hoje eu vou começar a falar com vocês sobre uma das leis do relacionamento de casal, que é a lei do pertencimento. O fato da gente pertencer a um sistema familiar, e todo mundo pertence a um sistema familiar, cria com esse membro. Então imagina você ali naquele sistema familiar, é claro que você absorve coisas daquele sistema familiar e por lealdade, ou seja, por amor àquele lugar onde você nasceu, é muito natural que inconscientemente você repita. Então, se você veio de um sistema familiar onde tem muitas mulheres divorciadas, isso tem um impacto sobre a sua vida. E aqui o que eu quero com você, e por favor acompanhe as aulas do aquecimento, onde eu vou entrar muito a fundo nisso. Você precisa entender como isso atua, precisa entender que isso atua também na vida do seu marido, essa questão da lealdade, porque ele também pertence a um sistema familiar, que com toda certeza é bem diferente do seu, porque é assim, todo sistema é realmente muito diferente um do outro. Então precisa entender como isso intervém, como isso traz contribuições, como isso influencia e ao mesmo tempo como lidar com isso, porque não adianta só saber que influencia, a gente precisa saber lidar com essa influência. E isso são temas para as nossas aulas do aquecimento, tá? Então, Marisa, os pais são responsáveis pelas minhas más escolhas? Sim e não. Inconscientemente, ela usou indiretamente, né, ou inconscientemente? Sim e não. Por que sim? Porque é óbvio que aquilo que eu vivencio como criança, eu vou guardando, vocês aprenderam isso ontem bem a fundo, eu vou guardando no meu inconsciente. E óbvio que o que a gente vê o pai e a mãe fazendo, aquilo serve para nós como caminho, né? A gente coloca aquilo no caderninho da vida. Por quê, gente? Porque o amor de uma criança por um pai e por uma mãe é uma coisa surreal. Surreal. Vou falar isso na primeira aula do aquecimento. E isso vai explicar muita coisa. Por exemplo, por que que o seu marido copia o pai, mesmo criticando muito o pai dele? Por que que você, muitas vezes, critica sua mãe e faz igual? Ou por que que você gosta tanto de certos comportamentos da sua mãe? Ou por que que até inconscientemente você tem o mesmo jeitinho, né, de cuidar da louça, mesmo jeitinho de limpar o chão da casa, o mesmo. Tem horas que eu me pego cuidando da Eduarda, assim, muito. Gente, até as palavras que eu uso na hora de ninar são parecidas com as palavras que a minha mãe usava com a minha irmãzinha caçula, porque eu já tinha 10 anos,
Então eu registrei muito o jeito de cuidar, o jeito de trocar, enfim, a gente copia, né? Então imagina quando a gente é criancinha, a quantidade de informações que a gente não pegou no ar, lá do nosso convívio familiar. Então, indiretamente, os pais influenciam. Por quê? Se você veio de um ambiente onde tinha muita discussão, ou então onde o tom de voz era muito alto, sempre muito alto, por mais que aquilo fizesse muito mal pro seu coraçãozinho de criança, né? Porque a criança ela entra em pavor quando ela vê o papai e a mamãe com um tom de voz que ameaça a harmonia do casal. Por quê? Porque a criança se apavora com a possibilidade de um término do pai e da mãe. Então, quando você vem de um sistema familiar onde teve muito grito, né, o tom de voz era sempre muito agressivo de um para com o outro, do pai para com a mãe, se você casa e de repente você tem um casamento onde vocês não discutem, onde vocês estão sempre conversando numa boa, pode ser que lá dentro de você sinta um estranhamento, é tudo inconsciente. É mais ou menos assim, credo, parece que eu não tô sendo leal ao meu pai e à minha mãe. E aí, gente, não me assusta quando uma esposa chega e fala assim, Marisa, juro pra você, eu tenho coragem de confessar. Parece que eu fico procurando briga, parece que eu gosto de briga. Parece que quando briga, depois que briga, me dá um negócio. Gente, quem que nunca teve essa percepção assim? Não sobre briga, talvez sobre outra coisa. Marisa, parece que a hora que eu perco dinheiro, é ruim perder dinheiro, né? Fazer uma má compra, mas parece que é bom. Que coisa esquisita, de onde vem isso? Marisa, parece que quando eu adoeço, parece que eu fico bem, assim, sabe? Não é, o corpo não tá bom, mas parece que a alma fica tranquila. Aí você vai ver, ela veio de um sistema familiar onde muitas mulheres são acamadas, doentes. E aí a gente vai entendendo, e a gente vai entendendo não só sobre nós, mas sobre por que nosso marido também parece que às vezes se sentem bem com certas coisas que são estranhas, que teoricamente não era para ficar bem. Aí a gente vai entendendo da mente humana, aí a gente vai parando de julgar e vai usando essa energia do julgamento para encontrar a solução. Então, peraí, se eu tô entendendo que isso pode acontecer, o que eu vou fazer? Olha, alguém dizendo aqui, eu senti isso no meu casamento. A Rayana. Ah, que legal, ó. A Ká dizendo que o marido sempre falou que ela falava igual a mãe na hora das discussões, né? E que ela irritava com isso porque eram atitudes que eu não gostava muito nela. E hoje eu entendo o quê? Exatamente. Gente, ó, vocês que vieram aqui, eu vou entregar um presente pra vocês. Que lá nas caixinhas de perguntas eu nem gosto muito de falar. Por quê? Eu amo as caixinhas, gente, mas eu tomo muito cuidado em responder, porque a caixinha é algo estático, né? Parado. A pessoa chegou, começou a me acompanhar. Dependendo do que ela lê ali, ela fala assim, credo, essa mulher é machista. Ai, que horror. Ai, não sei o que, ela tá defendendo os homens. Ai, tudo ela põe culpa nas mulheres. Se ela tá chegando agora, ela pensa isso e vai embora. E é uma pena, porque ali não dá muito pra explicar, né, a fundo as coisas. E não tem nada disso. Não sou feminista e não sou machista. Eu acho lindo o movimento do homem, o movimento da mulher saudável. Trabalho para que a mulher tenha um movimento saudável e o homem tenha um movimento saudável. Por quê? Porque homem e mulher é lindo, ponto final. Sem homem, nós não estaríamos aqui. Sem mulher, nós não estaríamos aqui. Sem homem, a gente não passa a vida adiante. Sem nós, a vida não é passada adiante, né? Então, o que acontece? Vou entregar para vocês algo que lá na caixinha de perguntas, semana passada eu entreguei, mas muito sutilmente. Aqui eu vou aprofundar com vocês, mas bem rapidinho para não fugir do tema. Os homens, maridos, eles não são muito de falar, não são muito de dar feedback, né? Aí eles guardam as críticas que eles têm em relação a nós
E muitas vezes, a hora que fala já, né, transbordando. Dei até o exemplo pessoal que no domingo eu recebi uma crítica bem logo no café da manhã, mas aquela crítica assim que ficou indigesta. Mas depois eu olhei e falei assim, tá todo mundo vive com saúde, não tá? Ninguém aqui em casa pegou Covid até hoje, graças a Deus, não é verdade? É verdade. Então, bem, graças a esse meu aborrecimento, porque de uma forma muito sutil fui chamada de aborrecida por causa desse treco de não pode ir ao clube ainda. Não é hora de ir ao clube com as crianças. Não, ponto final. E eu tô dessa, sabe? Não é hora, não é hora. Vai ter a hora, já é a hora. Enfim. E aí acho que sábado o Juliano tava com vontade de sair de casa e ele falou que ia levar as crianças, o filho dele e o Theo, né, pro clube. E eu empombei, gente, empinei a carroça e falei, olha, por mim não leva. Eu sou contra. Totalmente contra. E eu acho que ele queria o meu aval, ele queria que eu falasse, é mesmo, vão. E eu fui contra e recebi uma crítica que foi, assim, difícil de engolir, mas depois eu falei, releva. Mas fui refletir sobre isso. Será que eu tô exagerando? Será? E descobri que não tô exagerando, é porque o negócio é assim mesmo. Mas tem hora que a gente tá exagerando. Realmente tem hora que a gente, né, faz a coisa um pouquinho além. E aí, mulher, o que eu quero dizer é o seguinte, homem não é muito de dar feedback. A maioria dos homens não dão feedback igual a gente dá. A gente dá feedback pro marido toda hora. Ele faz uma coisinha errada, a gente dá um feedback. Ele faz uma coisinha certa, a gente dá um feedback. A gente dá feedback pro marido. E o marido não dá muito feedback pra gente não. Geralmente, quando dá, vem em forma de crítica, porque eles guardam demais. A hora que sai aquele negócio. E o homem já não é muito lá, né, cuidadoso com as palavras, igual geralmente a mulher é. O que acontece? Sai a crítica. Então, o que eu quero entregar aqui pra vocês, que é um parêntese que eu tô fazendo, sobre isso que a esqueci o nome dela, comentou agora há pouco, a K, comentou sobre o marido dela falar, né, que ela discutia parecido com a mãe dela e ela ficava pé da vida, porque era uma crítica que ela não queria receber, porque ela achava aquilo na mãe horrível. Mas eu vou falar pra vocês, nossos maridos percebem coisas que às vezes a gente não tá percebendo. E a gente tem que parar de ficar doída demais com as críticas, sabe? Ah, Marisa, mas você me acabou de falar que ficou incomodada. A gente fica, mas a gente não pode dar trela pra isso. Ficou incomodada? Para e pensa, peraí, até que ponto? De duas uma, gente. O homem que faz uma crítica para sua esposa, ou ele tá certo ou ele tá errado. Não tem outro jeito. Ou ele está certo ou ele está errado. A mulher tem que parar de ficar mimizenta, doída. Ela tem que falar assim, peraí, isso aí que ele tá falando, não discute não, vai refletir. Pega seu lado adulto e reflita, peraí, isso aqui que ele tá dizendo, é verdade ou não é verdade? Procede ou não procede? Porque ele custa dar um feedback. A hora que ele der, se a gente não levar a sério... Eu lembro de atender uma moça há muito tempo atrás, nem tinha curso online, e ela falou assim pra mim, nunca vamos esquecer, Marisa, nos finalmente, assim, a hora que ele não aguentava mais, ele me chamou de preguiçosa. A hora que ele falou preguiçosa, a alma saiu do corpo. A alma saiu do corpo. E aí eu pensei que ela ia falar, porque se tem uma mulher que trabalha, né? Ela falou, saiu do corpo. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu sabia que eu estava sendo dentro de casa, era preguiçosa, mas eu jurava que ele não estava percebendo. Sabe quando você tem certeza, Marisa, que você tá disfarçando muito bem? Marisa não reclamava de nada, nada. Eu podia deixar a casa sem limpar, eu podia deixar a cama sem arrumar, eu podia deixar a louça suja, eu podia não querer fazer comida. E ela jurou que ela estava disfarçando super bem. E não tava, gente. O homem tava lá só percebendo a preguiça dela. E o dia que ele falou que ela tava preguiçosa, ela falou que a alma saiu do corpo, pega a visão. Porque ele tava assim reparando. Então, às vezes, você se descuida, aí seu marido não te critica. Você pode ficar descuidada com você o tanto que for, mas você pensa que ele não tá reparando. Aí um dia ele fala, porque você não cuida de você, porque você... Aí, gente, ao invés da gente chorar por causa disso, a gente pega a visão. Peraí, essa crítica que ele tá me fazendo procede? Se procede, eu mudo, eu aproveito. Por que só a gente pode fazer pontuações ao nosso marido, né?
E muitas vezes, quando incomoda, é porque tem razão. Por que vocês acham que depois eu fui digerir? Fui digerir, falei, então, peraí, onde que eu posso flexibilizar? Realmente eu tô muito fechada com essa questão da Covid, né? Realmente é algo que me assusta. Não é que assusta, assim, eu não tenho aquele pavor, porque eu acho que isso gera até baixa de imunidade e tudo mais. Sei que a gente pode pegar, assim, a qualquer instante, todo mundo tá, né, no mesmo barco, correndo os mesmos riscos, mas a gente pode evitar, né? Mas eu parei para pensar, eu juro para vocês, e se eu tivesse achado, e se eu ainda achar um ponto onde eu acho que eu possa flexibilizar, eu vou fazer, porque eu levei em consideração que para ele tá pesado, né? Para ele tá pesado. Então, mulheres, é isso, tá bom? Carapuça servindo. Gente, treina essa plenitude. Isso aí, Jocely, tá dizendo aqui. Tenho muito a aprender e treinar a ser plena. Eu também tenho muito que treinar, muito que desenvolver para ser plena. Mas, gente, quem sai ganhando é a gente. Quem sai ganhando é a gente. E isso não é ser uma mulher, sabe assim? Qualquer coisa que fala. Eu aceito qualquer coisa. Que aceita qualquer coisa? Pelo amor de Deus, você tem pai, tem mãe, você tem família, você tem uma história. Você não veio do lixo, você não é nada, você não é um ser do nada, né? Você tem uma história, você tem a quem prestar conta, sabe? Sua mãe, seu pai, mesmo que já estejam falecidos, você não pode deixar qualquer um chegar e te açoitar, bater na sua cara como se você não tivesse origem. Você tem que cuidar da filha do seu pai e da sua mãe. Então, por favor, lembrem-se disso. Peraí, né? Minha mãe lá do céu, meu pai lá do céu. Se eles estão vendo isso que está acontecendo aqui, eles estão felizes? Não. Então, peraí, deixa eu cuidar da filha deles para eles, né? Então, é sua obrigação se cuidar. Você não vai deixar qualquer um falar qualquer coisa para você. Mas sabe essa coisa de, peraí, deixa eu aproveitar esse feedback que tá vindo e tirar dele proveito. Já que tá sendo indigesto, peraí, vamos aprender alguma coisa com isso, né? Porque essa, entre aspas, plenitude, porque a gente nunca vai chegar nesse ponto, isso é irreal, isso não existe. Eu sei que a gente usa esse termo entre aspas, né? Mas esse estado, né, de maior aceitação, de não ficar se engalfinhando por qualquer coisa, internamente, a gente sai ganhando. Por quê? Porque daí a gente abre o nosso coração para aprender também com o nosso marido. Por que que o nosso marido não pode nos ensinar? Né? Essa esposa que recebeu essa crítica de que estava sendo preguiçosa, ela teve a grande oportunidade de entender que o marido dela presta atenção nas coisas e gostaria que ela fosse um pouco mais ativa com as questões de casa. Ali ela pode parar para pensar, poxa, né? Será que eu não posso realmente mudar alguma coisa na minha rotina para cuidar um pouco melhor da minha casa? Ou colocar alguém que faça isso por mim, nem que seja uma vez por semana? Não é? Isso nem é só pelo marido, é por ela também. Afinal de contas, uma casa organizada, bem cuidada, ela deixava as coisas por fazer, mas ela estava incomodada, tanto que ela ficava pensando assim, será que meu marido tá vendo que eu não fiz tal coisa? Quer dizer, ela também estava incomodada, né? E aí, foi a grande chance que ela teve, então, de mexer, né? Dar uma mexida ali no esquema para poder mudar. E aí, mulheres, voltando aqui e encerrando o tema de hoje, né? Até que ponto, então, os nossos pais, e eu peguei essa pergunta para ampliar um pouco com vocês, né? Até que ponto os nossos pais são inconscientemente ou indiretamente responsáveis pelas nossas escolhas. Por exemplo, pelas nossas escolhas, a escolha pelo nosso parceiro, né? E vocês vão reparar, esse é o grande segredo, reparem o tanto que as pessoas, inclusive você e eu, têm a tendência de escolher um parceiro parecido com o genitor do sexo oposto. Vou descomplicar. Repara o tanto que as mulheres tendem a ter maridos parecidos com os seus pais e o tanto que os homens tendem a ter esposas parecidas com as suas mães. Em algum ponto, pode reparar. E quando é muito diferente, o tanto que estranha e compara.
Ai, porque minha mãe fazia assim. Ai, porque minha mãe fazia aquilo outro. Gente, eu sou o oposto da minha sogra e meu marido fica querendo que eu fosse igual. É natural, gente. Para de implicar com essas coisas. Ai, porque ele ama mais a mãe dele. Ai, porque ele quer que eu seja como a mãe dele. Não é. Tem uma explicação teórica para isso. Freud falava disso. O Freud falava de tudo, quase tudo. Era um gênio. E olha que eu nem sou psicanalista, mas eu tenho que reconhecer. Tem que reconhecer. O cara foi um gênio. E isso foi algo que ele falou também. Sobre essa tendência inconsciente de buscar na vida um parceiro parecido com o genitor do sexo oposto. Então a mulher tendia a buscar na vida um homem parecido com o papai, que foi o primeiro homem, né? Que é o papai é o primeiro homem que uma menina ama. É o primeiro homem que uma menina ama. E a mulher, a mãe, é a primeira mulher que o menino ama. Então é muito natural, quem fez essa pergunta é excelente, é natural que indiretamente os pais nos influenciem, mas eles estão nos influenciando inconscientemente, sem saber disso. Com o jeitinho de ser do meu pai, ele estava me influenciando a ter um marido parecido. E de verdade, meu marido é bem parecido com meu pai. Em muitos aspectos, assim, muito parecido mesmo. E se vocês repararem, na maioria das vezes as pessoas têm as mulheres têm maridos com características, não é o xerox, fotocópia, mas características bem parecidas com o papai. E os meninos também buscam mulheres, né, que são parecidas com as suas mães. Então, cuidado quando você critica a sua sogra, tá? Porque às vezes você tá criticando sua sogra e você tem esses comportamentos dela. E às vezes você não vê em você, mas vê no outro. Sabe? Aquela coisa de eu não consigo ver em mim, mas no outro é muito fácil de ver, e enfim. Então, quando seu marido, às vezes, ficar cobrando, né? Ai, porque você não faz isso? Minha mãe fazia aquilo. Para de ficar doída com isso. É a natureza. Ele, lá no inconsciente dele, o natural é que ele buscasse uma mulher muito parecida com a mamãe. Se ele buscou uma mulher muito diferente da mamãe, é natural que ele fique nessa cobrança, nessa comparação. Aí você vai lembrar de novo, lei do pertencimento. Nossa, que legal, na aula de hoje aprendi uma lei. São 3. Uma delas chama-se pertencimento. Todo mundo pertence a um sistema familiar. Todo mundo veio de um sistema familiar. E a nossa lealdade a esse sistema familiar é algo surreal, que faz a gente fazer coisas maravilhosas e coisas desastrosas. Vocês acompanhem a primeira aula do aquecimento, que vocês vão ver o desastre que é quando a gente é muito cego e repete as histórias familiares, tá? Então é muito importante vocês entenderem que existem esses movimentos, sim, de movimentos inconscientes e que fazem com que a gente tome algumas decisões, né? Que a gente faça algumas escolhas que parece que a gente não tem uma explicação. Por que eu faço isso? Inconscientemente, se a gente buscar, a gente vai ver que tem sim razão para aquilo. E para fechar, então sim, tem essa questão da interferência dos pais, mas de forma inconsciente, de forma indireta. E eu diria que não. Então, quando ela pergunta, os pais são indiretamente responsáveis pelas nossas más escolhas de relacionamento? A minha resposta é sim e não, porque não. O sim eu já falei. O não é porque a vida, gente, começa muito antes do nosso pai e da nossa mãe. Escreve essa. A vida começa muito antes do nosso pai e da nossa mãe. Meu pai e minha mãe foram os veículos através dos quais eu vim para a vida. Beleza? Porém, a minha vida não começou através dos meus pais. Porque se não fosse a minha avó e a minha outra avó, meu pai e minha mãe não existiam. Se eles não existissem, eu não estaria aqui. Então, a minha vida tem ligação com a vida da minha avó e da minha bisavó. Isso não é espiritismo, não, gente. Isso é pura realidade da vida, não é verdade? Se você não tivesse tido vó materna e vó paterna, você não teria pai e mãe, esse pai e essa mãe, e aí se não tivesse esse pai e essa mãe, você não seria você. Então, como a vida não começa no nosso pai e na nossa mãe, a vida começa muito lá para trás, mente. Então,
a gente está recebendo interferência e influência dessas pessoas lá de trás. A prova disso é que de repente você conhece aí uma amiga que gosta muito de costurar e a mãe dela não costura nada, nem gosta de costura, mas a bisavó dela era apaixonada por fazer colcha de retalho, por fazer cobertas, por fazer, né, tecer a lã, enfim, o algodão. E aí você vai entender então que tem uma ligação dessa moça com a sua bisavó. Tem nada de espiritismo. A pessoa gosta de confundir, complicar, né? Tem nada de espiritismo. Isso é pura biologia. Você pega e monta a sua árvore genealógica, você vai ver. Realmente eu não vim só do meu pai e da minha mãe, né? Eu venho de histórias de milhões de pessoas que já existiram antes. Então, isso também nos influencia. Então, assim, nossa, Marisa, meu marido é muito diferente do meu pai. Mas me contam que o meu avô, que eu não conheci, tinha muito disso que hoje eu vejo no meu marido. Dizem que meu marido é muito parecido com o meu avô. Olha só a influência, né? Você não conviveu com o seu avô, você não conheceu o rostinho do seu avô, mas estava ali, no seu meio. Esse homem existiu, esse homem é real, o seu avô, e de alguma forma isso veio, tá ali. Isso veio não, na verdade isso está no campo. Então assim, se você vem de um sistema familiar onde muitos homens perderam dinheiro, de repente você tá casada com um homem que ganha dinheiro e perde dinheiro, e você fica sem saber, mas Marisa, chega já no meu sistema familiar, tanto homem que já perdeu dinheiro, eu tô cansada disso. Mas até que ponto? Lembra que eu falei disso lá na aula da Elisa Samúdio, que eu dei o exemplo da Elisa Samúdio, né? A mulher vem de um sistema onde tem muita tragédia, e aí de repente ela tem a chance, linda daquele jeito que era, tinha a chance de ser uma atriz de teatro, de cinema, não sei o quê. Ela vai pra pornografia, ela vai escolhe fazer programas e ela escolhe um jogador, em meio a tanto jogador que não tinha o instinto assassino, ela escolhe um que ia dar para ela um final trágico. E põe trágico nisso, né, gente? Que até onde a gente sabe, cadê o corpo dessa mulher? Cadê os restos mortais dessa mulher? Quer dizer, ela vem de uma família onde tem muita tragédia, e ela termina a vida dela de um jeito trágico. Então ela encontra um parceiro que faz algo, é como se ela encontrasse um parceiro que ajudasse ela a ter o destino que ela precisava ter, sabe? Essas coisas assim que não dá pra falar na caixinha de perguntas, dá muita vontade de falar, mas não dá, porque não dá pra escrever, né? E do jeito que a gente escreve, às vezes a pessoa lê, interpreta de outro jeito e entende que a gente tá falando, e aí vira uma bagunça. Enfim, por isso é tão bom estar aqui com vocês nas aulas da manhã. Por isso, ontem, o tempinho que eu tive, eu respondi pouquinho, né? Porque nós estamos preparando, gente, um evento onde eu quero entregar muito conteúdo para vocês. Tudo que depender de mim. Vocês podem ter certeza, eu vou rasgar meu coração nessas aulas da noite. Eu vou mergulhar com vocês e levar vocês para um nível de conhecimento que vai ajudar você a desmistificar um tanto de coisas simples no seu casamento e que tá complicada hoje por falta de conhecimento, tá? Então, por favor, chame mais pessoas. Começa amanhã o nosso aquecimento às 8 horas da noite, mas nós vamos ter aula às 7 da manhã, tá? Então amanhã, 7 da manhã, temos aula aqui, vou continuar falando para vocês sobre essas leis. Reflitam hoje sobre essa lei do pertencimento que eu falei. Vamos lá, rapidinho, fechando aqui. Hoje não. Amanhã, 7 horas da manhã, de 7 às 7h30, panelinha, beleza. Às 8 horas da noite, ao vivo aqui no Instagram, não precisa se inscrever, ao vivo no Instagram, uma sequência de 10 dias de aulas ininterruptas. Então vai ter aula sexta, sábado, domingo, segunda, tá? Às 8 horas da noite, de 8 às 9. Muito importante participar. Algumas vão ficar gravadas, outras talvez não, vai depender. Se eu perceber que as pessoas não estão vindo pro ao vivo, eu paro de deixar gravado,
tá? Por quê? Porque eu quero vocês comigo no ao vivo, eu preciso, eu acho legal, aquela energia, eu quero as perguntas de vocês, eu quero... E outra, eu quero que vocês não procrastinem. Então, assistir ao vivo, pronto, você já fez a tarefa do dia. No outro dia é só colocar em prática o que você aprendeu, tá bom? E aí, no dia 7 ao dia 14 de junho, a imersão Salve o Seu Casamento. Então, esse aquecimento é para te preparar, é para aumentar o fogo do caldeirão, é para te entregar muito conteúdo para quando chegar a imersão Salve o Seu Casamento, você ter todo esse conhecimento aí na sua bagagem para te ajudar a fazer as transformações que você precisa, tá bom? Por quê? Porque conhecimento liberta, conhecimento salva. Com essas informações de hoje, o tanto que vocês hoje podem ir para o seu casamento, hoje já, dando mais valor à crítica que seus maridos fazem, ao invés de ficar sempre, ai, ele me critica. Não, ele critica, só não aceita ele ser grosseiro, só não aceita ele... Isso não, grosseria não, ele pode te fazer as críticas de uma forma educada, de uma forma, né, adequada. Você aprendeu aí que nós repetimos mesmo os históricos familiares, que sim, aquilo que a gente vivencia na infância interfere nas nossas escolhas futuras, não só de relacionamento de casal, mas de profissão, a forma como vai lidar com dinheiro, saúde e bem-estar, enfim. Quem chegou aí pegando o bonde andando, eu vou deixar essa aula salva, em nome de Jesus vai ficar salva, e aí você pode assistir o início para você entender sobre o que nós estamos falando, tá bom? Então, até amanhã, 7 horas da manhã, e se preparem para o nosso encontro da noite também, amanhã às 8 horas, tá? Deus abençoe muito vocês. Assim que eu tiver um tempinho aqui ao longo do dia, vou curtir criança, vou dar colo, vou brincar, vou entrar no papel de mamãe, curtir, e aí, finalzinho do dia, eu tiro uns minutos para responder vocês que deixaram perguntinha ontem, tá? Deus abençoe, fiquem com Deus. Mamãe, um beijo, tá? Tá tudo bem, podem ficar tranquilas. Vocês estão vendo que ela tá caladinha, né? Tá caladinha. Quem tá precisando de ajuda, cola aqui. Nós estamos trabalhando por vocês, tá? Beijo.